Meu nome é Luiz Henrique Vaz, sou advogado da Vila Boas Antonieta Vaz Advogados. Estamos hoje patrocinando esse podcast. Estamos aqui situados na Nova Riberânia, ao lado do Fórum, na rua Alice Salim Saad, 855. Somos especializados em direito público, no atendimento do servidor público municipal e estadual e, além disso, direito previdenciário e do trabalho. Estamos prontos para atender todos aqui. Se você precisar de qualquer orientação a respeito desses assuntos, estamos prontos aqui para atendê-los. Agora você pode assistir o podcast. Oi, gente! Vamos agora para mais um Podpets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho a honra de ter novamente aqui a doutora Ananda, que vai falar uma coisa que eu acho que tem muita gente que nem sabe que tem, que é pressão alta. E aí, Ananda, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, me deixou muito feliz a sua participação novamente, queria te agradecer. E lembrar também que a Ananda é especializada em clínica felina, certo? Isso mesmo, e comportamento. E comportamento. E você, mas você também dá curso para cat sitter? Você também faz isso? Você isso prepara, mesmo. no caso? É porque existe uma necessidade muito grande no mercado dessas profissionais que são especializadas em cuidar do paciente felino na ausência dos tutores. E aí nasce, então, o meu curso de preparação para cat sitters, para pessoas que querem se tornar profissionais, né? Ou fazendo uma renda extra, ou tutores mesmo que querem se aprofundar nesse mundo de felinos. Então, vai rolar agora em agosto, nessa próxima semana. Aí tá vendo, gente? Se vocês tiverem interesse, tá aí. Bom, agora vamos começar então com as nossas perguntas. Ananda, me fala uma coisa, é que eu falei, tem gente que eu mesma não sabia que tinha pressão alta, né? A gente esquece que eles são, né, parecidos, eu acho legal, né? até contar pro pessoal, né, como que você descobriu. Então, pois eu descobri, gente, porque o meu gatinho é diabético e uma das causas pode ser a pressão alta, por isso que eu fiquei sabendo disso. Como é que surge a pressão alta nos animais? A pressão alta no gato, especificamente, Exato, ela no gato. normalmente é secundária, como aconteceu com o Peter. Então, aparece uma doença de base, então, ou uma doença renal, ou um hipertiroidismo, ou a diabetes, e aí a pressão alta aparece nesse cenário, e em alguns casos, muito raramente, existem os pacientes que nós não conseguimos identificar a causa de base, que são a hipertensão idiopática que nós falamos, né? Então, normalmente no paciente felino, ela está atrelada com algum problema inicial. Quer dizer que no caso do gato, não tem como ele ter só pressão alta e não ter mais nada? Normalmente não, é raro. Normalmente quando chega para nós com essa pressão alterada, eu vou procurar primeiro alguma doença de base. E aí só depois de uma longa triagem, não encontrou nada, que nós vamos falar, não, então realmente é idiopático, aconteceu com esse paciente, nós não sabemos explicar qual que foi o motivo. E o medicamento como é que faz o fácil. controle? Tá, é com medicação inicialmente, né? Então, a gente usa uma medicação que vai ajudar esse vaso a soltar um pouquinho, a dilatar um pouquinho e essa pressão se normalizar. E me fala uma coisa, e tem alguma diferença, assim, no caso do animal para o humano? Porque assim, a gente tem a pessoa que tem pressão alta e a pessoa que tem pressão baixa. Acontece a baixa também no caso dos felinos ou não? Não, na verdade, o que acontece? A pressão é a teoria mesma. Então, nós estamos falando de sístole e diástole. Então, preenchimento de coração, de bomba cardíaca e esvaziamento. Só que nos humanos, em nós, então quando a gente vai lá no 24 horas, eles vão medir a nossa pressão. Aí vai estar lá 12/7, né? Então, que seria a pressão sistólica 12 e a diastólica 7, né? No caso dos felinos, a gente não tem aparelhos muito fidedignos para mensuração da diastólica. Então, a gente vai mensurar a pressão que o sangue está fazendo dentro do vaso na hora que esse coração está enchendo. Então, que é a pressão sistólica. Então, basicamente, essa é a diferença da pressão do gato para a pressão dos humanos. Então, ele teria só a alta? Ele teria, na verdade, quando a medição só da alta. Precisa é só da alta. A gente até tem algumas ferramentas que medem essa pressão do esvaziamento, mas elas não são muito fidedignas na veterinária. E a medição faz igual?
A medição faz muito parecida. Então, quando a gente vai lá, a gente dá o nosso braço Aham. e aí coloca o aparelho, né, o manguito aqui e dos gatos também. Então, nós vamos colocar, o bracinho do animal tem que estar relaxado, ele tem que estar numa posição relaxada. Então, para nós é um pouquinho mais tranquilo, né, porque esse movimento que a gente faz na hora que tá no atendimento. Então, esse já é nosso primeiro desafio, né, da aferição da pressão no paciente felino. Porque se esse gato tá muito agitado, se esse gato não permite que segure o braço dele, então os membros são locais difíceis do gato tolerar, né? No caso, normalmente os gatos não gostam desse tipo de contato. Bom, o meu não gosta de mexer na pata, então já viu, né? Você sabe, né? Não precisa nem falar. Exatamente. A maioria não se sente confortável. Então, nós vamos colocar o manguito, e aí tem um manguito para cada tipo de peso, né? Desde para animais menores até animais maiores. Ele tem que estar um pouco mais relaxado, esse bracinho tem que estar perto ali do bracinho do gato, então ele não pode estar distante, enfim, nesse sentido de estar bem posicionado, né? E aí a gente vai aferir com o Doppler também, um Doppler de aferição. Nós vamos escutar que horas que essa pressão aí, que barulho que essa pressão tá fazendo. Ele vai inchando dentro igual do vaso. também. Encha, desse jeitinho, bem parecido. Não dói nem nada, é indolor o procedimento. E como é que pode prevenir? Aí, bom, você mais ou menos falou que ela está acoplada, vamos dizer assim, a uma doença, né? E como é que a gente sabe disso? Quais são as doenças que pode ocasionar uma pressão alta no felino, no caso? Bom, antes de mais nada, que eu acho que o teor de conscientização é o nosso maior objetivo, né? E a pressão alta, muitas vezes, ela vem silenciosamente no paciente felino. A gente não percebe isso de uma forma clara. Diferente, às vezes, de um paciente que está diabético. Então, o paciente que tá com a queixa, né? Que tá com muito xixi, tá com muito emagrecimento, tá comendo muito, emagrecendo muito. Então, são queixas muito específicas de algumas doenças que a gente identifica pelos sinais. E o que não acontece no caso da pressão. Então, como que a gente detecta a pressão alta, principalmente inicial, é fazendo o check-up, né? Então, a gente tem que fazer essa mensuração em todas, principalmente a partir dos 5 anos, em todos os pacientes. E pensando em doenças de base, então a doença renal pode estar atrelada a isso, a diabetes, o hipertiroidismo principalmente, né? Então, esse gato já tem essas doenças de base, já sei que ele tem. Então, é aí que eu tenho que ficar em cima mesmo. Então, faz parte do trabalho do clínico, quando ele não faz a mensuração, ele passar para que o tutor faça essa mensuração, né? Então, basicamente isso. A gente tem que entender que não vai ficar na cara. O tutor não vai perceber. Nossa, tá óbvio que ele tá com pressão alta. Não vai. A pressão alta nós vamos identificar na avaliação do consultório mesmo. No caso do Peter, que é diabético, então muita gente costuma, ou mesmo vamos supor então que ele não tenha nada, ou estou fazendo um check-up, o Juninho não tem nada, fazer um check-up. Isso. Então é bom também fazer isso, porque não é porque ele não deu zerado num que vai dar zerado no outro, não é? É que nem a gente, muitas vezes você vai a nossa pressão é ótima, de repente, é bom tomar um remedinho porque ela já está começando a aumentar, então é isso, não é? Então tem que ter. Agora, tem algumas que, você falou eu tô falando da diabetes, né? Mas tem algumas que elevam a pressão mesmo, não tem como? Sim, as doenças, pensando em doença renal, pensando em doenças que vão mexer nesse sistema de vasoconstrição e vasodilatação, sim, vai dar problema. Problema cardíaco pode dar, entendeu? Então, na verdade, sobre essa questão da aferição, faz parte do acompanhamento do veterinário, tem que ser feito. Tem que fazer parte da avaliação geral. Independente se ele tem uma doença... Independente se ele tem uma doença de base ou não. Então, na verdade, o que acontece? Uma das principais bandeiras que eu bato, né, na tecla com os meus tutores é sobre a medicina preventiva. Então, que é o que a gente faz na medicina humana. Então, a gente não espera dar o problema para ir ao médico. Na verdade, não deveria. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Exato. Mas não deveria. E o gato é um animal estoico. Então, ele tá ali, ele é preso, ele é predador. Então, ele tá fingindo que nada tá acontecendo. Só que por dentro estão acontecendo. Estão acontecendo várias coisas. E o mal do gato, né, como você é que ele apresenta muito, quando ele mostra realmente, ele já tá muito ruim, porque ele não vai mostrar pra você. Se você não tiver aquele sexto sentido de pegar, já tá indo, né? Exato, isso é muito realidade, cá. Então, assim, é muito sutil o limite. Então, é como se eu tô aqui, tô super mal e eu tô fingindo que nada tá acontecendo, porque se eu mostrar que eu não tô bem, eu sou uma presa.
Eu vou vir um alvo fácil. Então, o gato não mostra. E isso acontece com muita frequência no veterinário, quando o gato chega na clínica e o gato já tá muito mal. E aí a pessoa fala, nossa, Nanda, mas eu não vi nada diferente. O que aconteceu? E você já tá falando que o gato tá péssimo. E eu tenho que sempre tirar o tutor desse lugar de culpa, porque a primeira coisa que vocês fazem é falar, nossa, eu que não vi. E normalmente o tutor do gato, ele é um tutor muito atento. Então, geralmente quando chega pra mim assim, ó, ai, Ananda, o Peter subia todo dia em cima do micro-ondas e hoje ele não subiu. Eu quero que você veja o que tá acontecendo. Pra um veterinário que não tá acostumado com esse universo felino, vai falar, ah lá, tá doida. Nada a ver. Como assim? Não subiu? Tá tudo bem. Como nós, gateiras, nós sabemos que gato é rotineiro. Gato tem todas as manias. Se o fulaninho todo dia faz aquilo e naquele dia ele não faz, a gente já fica de anteninha ligada. É verdade. E normalmente, nesse tipo de relato, que houve uma mudança muito sutil, quando eu vou procurar, eu acho alguma coisa. Então, a medicina preventiva antes de mais nada. Então, como a gente consegue prevenir pressão alta? Principalmente medindo e acompanhando esses animais. Como? Medindo, então, a gente começa essas mensurações de função renal, testes endócrinos, a partir dos 5 anos. Então, se eu conheço ele, todo ano eu tô com esse paciente, todo ano eu tô fazendo essa pressão dele, e ele vem com essa pressão de sempre, eu já conheço ele. O dia que apontar uma pressão alta, eu vou saber que tem uma coisa errada acontecendo, né? E aí, identificando cedo, a gente consegue manobrar de uma forma muito mais coerente, sem tantos problemas. E você falou que bom, você tinha perguntado como é que é feito o controle da pressão. O controle é feito através de medicamento? Não, na verdade, o controle do valor é feito através de aferição. Então, existem algumas possibilidades, né? Então, é um aparelho que você pode fazer no consultório ou em casa. O que acontece? Quando eu tô com uma suspeita muito forte de que um gato, ele é um animal hipertensivo, eu vou pedir para aferir em casa. Por quê? Porque no consultório esse paciente vai ter a pressão aumentada, ele tá nervoso. Exato. Né? Então eu posso ter tá estressado, né? um resultado que não é fidedigno. Então eu tenho a minha equipe que vai até em casa e vai fazer o que a gente chama de curva de pressão. Então nós vamos ficar ali 1 hora em horários específicos que o veterinário vai solicitar, e aí você vai medir a pressão desse gato na casa dele, no território dele. Ah, eu tô com dúvida ainda, então nós vamos fazer alguns dias alternados na semana. Então, sempre no território do gato. Para fechar diagnóstico, eu prefiro que seja no território do gato e alguns valores mensurados de forma constante, né? Então, fechamos o diagnóstico. De fato, ele é um gato hipertensivo. Aí nós vamos fazer o controle com medicação. Aí é via oral, remedinho. E aí nós vamos tentar reduzir esse valor para um valor que não prejudique os órgãos os que a gente chama de órgãos alvos, né? Então, existem órgãos no corpo que vão sofrer com essa pressão alta. Então, quanto mais rápido eu conseguir reduzir essa pressão, maior a minha chance de deixar esse gato bem, né? E quais são os órgãos que ele sofre muito? Principalmente olhos. Jura? Sistema nervoso sofre muito e sistema renal. Bom, o sistema renal do gato é impressionante. Tudo vai nele, né? Tudo vai nele. Nossa, graças a Deus que os meus se livraram, porque mas é impressionante, né? Ele tem... Por que será isso, Ananda? Qual que é a questão com o renal, né? Então, a gente tem que lembrar que esse gato, ele, biologicamente falando, não teve tempo de evolução do gato que vivia na natureza para esse gato que vive dentro do nosso apartamento hoje. Como assim, Ananda? Um animal que vive no deserto não é um animal programado para tomar muita água, para ter água à disposição. Só que esse carinha, quando vivia no deserto, ele tinha uma presinha que tinha na composição corpórea 75% a 85% de água. Então, ele não precisava achar no deserto uma fonte de água. Ele podia só caçar. E todos os dias, no próprio alimento dele, ele tinha acesso à água e à proteína que ele precisava. E os demais nutrientes. E esse gato agora, ele sai da natureza, ele vem viver conosco e ele come uma ração que tem 5% de água na composição. Porque a ração que a gente oferece tem pouquíssimo volume de água para não estragar. Né? Por isso que dura bastante. Só que aí a gente conserta um lugar e desconserta o outro, que é essa questão renal. Então eu passo uma vida ofertando menos água do que esse corpo precisa. Esses rins não veem água, né? E eles tinham a presa, agora não tem mais. Então o que a gente faz? Sachê. Muito sachê. Sachê de tudo. Ah, mas qualquer sachê, de acordo com a preferência do gato,
para suplementar água. Então, nós estamos nesse lugar de tentar conduzir para tentar adaptar esse organismo com a água do sachê, que teoricamente o sachê ele é muito mais parecido com a presa viva do que a ração seca. Então, é por isso que eles têm muitos problemas, do ponto de vista renal, né? Mas do ponto de vista emocional, o sistema também é o primeiro sistema que reverbera. Então, a mulher às vezes faz isso, né? Essa cistite emocional. Então, o gato também faz isso no sistema urinário. Então, alguma coisa me balança por dentro, eu mostro isso no meu sistema urinário. Também é atingido dessa forma, que aí são coisas totalmente diferentes. E você falou uma coisa interessante. Hoje em dia, a gente tá estressado e os bichos junto, né? Todo mundo. Cachorro estressado. Bom, o gato já, né? Por natureza, ele já é estressado. E se ele entra, assim, ele passa por algum estresse, uma mudança, enfim, alguma coisa comportamental nele que estressa. O estresse também pode levar à pressão alta? Sem dúvida. Pontualmente, sim. Então, o estresse na clínica, normal. Ele acaba acontecendo quando você vai aferir na clínica. Normalmente, nós vamos pegar para um gato que não foi habituado à clínica, ou que ele já se sensibilizou, então é um animal que já detesta o ambiente hospitalar, você vai encontrar a pressão alta. Só que essa pressão alta, pontualmente, ela não vai dar problema, porque é como nós. Em qualquer situação de muito estresse, nossa pressão vai aumentar. Ou ela sobe ou ela baixa, né? Depende. Exato. E aí vai aumentar, ali naquele momento, e depois a vida volta ao normal. Então, nesses casos, sim, o estresse pode levar a pressão alta de forma pontual. Mas eu digo assim, um gato que entra em estresse, vamos supor, você que é comportamental, vamos supor que ele tá com alguma coisa, algum problema comportamental, sei lá, ou veio outro gatinho, ou ele mudou de casa, ou ele tá sem atenção, enfim, não sei, aí você sabe melhor que eu. Esse mundo dele pode fazer essa pressão aumentar, e ela pode virar uma doença crônica, ou assim que resolve aquele problema, ela tende a voltar. Tá. Isso que eu tô dizendo assim, se o emocional pode ajudar. Isso, exato. Nós não temos, cara, nenhum trabalho científico que me embase para falar, não, dá sim, né? O que a gente pode sugerir, talvez, aqui em situações de muito estresse, com a chegada de um novo membro, quando acontece alguma coisa em casa e que essa família está desestruturada, que se essa pressão pode aumentar, quem aferiu isso? A gente não tem, né? Então, peraí, vamos lá, vamos aferir e ver como que um gato reage a tal situação, pensando do ponto de vista emocional / comportamental em casa, né? Então, mas eu deduzo que muito provavelmente sim, muito provavelmente deve acontecer. Mas isso vai levar ao quadro de hipertensão? Não, de forma alguma. Então, eu acredito que... Pode ser pontual. Pontual, sim, possa acontecer, mesmo sem embasamento nenhum científico. Então, é algo que eu acredito que possa acontecer, né? Pensando em mecanismo fisiológico de sobrevivência mesmo, porque quando chega esse novo gato, ele tá o quê? Ele tá querendo território, né? Ele tá brigando pelo território, e o nosso corpo responde a isso, né? Mas ainda assim é uma teoria, então a gente não tem nada que ligue. Sabe por quê? Até foi engraçado, porque eu tava assistindo aquele, como é que falou, o Gato Endiabrado, que é daquele... O Jackson Galaxy. O Jackson, ele é um barato, né? E hoje em dia, todo mundo tem estressado, porque assim, a gente, devido à companhia, e hoje que tá vindo muito, os animais estão fazendo muita parte da vida da gente, ele foi atender um gato que estava extremamente estressado, porque a mãe do rapaz que tinha o gato, ela tinha acho que 3, acho que um que estava dando problema. Ela fazia o quê? Punha roupa. Aí ele falou para ela, você vai ter que arrancar todas as roupas. Ela não queria tirar as roupas do gato de jeito nenhum. Ele falou assim, você vai botar... Eu não tava, que eu tava fazendo uma outra coisa, eu tava ouvindo, não tava vendo. Mas eu sei que ele, do modo que ele falou, você vai botar tudo dentro dessa cesta. Mas a roupa... Não, tudo dentro dessa cesta. Então, essa humanização que o pessoal quer, já faz o cachorro, coitado, parece que ele aguenta mais um pouco. Mas o gato, ele não aguenta, porque ele vai aonde ele começou a dar trabalho, porque ele começou a atacar, né? Ele atacava, arranhava, ia aí faz xixi fora da casinha. Então, o que eu digo é isso. Ele pode, nesse caso, ter esse problema, ter um problema de pressão, e pode até gerar algum outro tipo de, sei lá, de doença, de alguma coisa. Tá. Não, nesse caso específico, com a pressão, não. Mas assim, Carla, os animais estão adoecendo, né? Sem dúvida nenhuma. Existe... esse lugar de espelhamento muito forte.
e que isso é palpável para mim na minha rotina, assim, eu vejo tutores doentes e animais doentes. Diariamente. Mas eu tenho trabalhos científicos, por exemplo, do Journal of Medicine de felinos, ou do SFM, da sociedade gateira em si, para me dar esse embasamento? Não. Então, é um local muito delicado, sabe? Porque nós vamos falar de física quântica, nós vamos falar de campo magnético. Então, por que na casa esse animal adoece junto com a família? Porque eles estão no mesmo campo magnético, né? Então, pensando em pressão, não. Mas pensando em saúde emocional, que vai reverberar em saúde física, sem dúvida nenhuma, porque assim como para nós, hoje nós já entendemos que as nossas doenças começam na mente. Exato. E o nosso corpo responde fisiologicamente a todos os nossos desafios. E os gatos também. Então, a longo prazo, sem dúvida, nós temos e essa sensação, né, de que o cão aguenta mais, né? E eu falo muito isso, eu brinco que eu queria ver mais pessoas levantando a bandeira dos cães também, né? Coitadinho. Porque sempre você ama o cão bonzinho. Ele não é bonzinho, não, ele tá coitado. sofrendo. Ele tá sofrendo do mesmo jeito. Tá É que o gato, ele já se manifesta que não gostou. Ele coloca mais limites. Exatamente. E o cão não. Então você ama o cão é bonitinho, ama o cão deixa, ama o fulano não deixa. No fundo ele não deixa. Exato. Né? E ele tá dando sinais que ele não quer. Exato. E a gente não foi ensinado. A gente não respeita. Não respeita, às vezes Exato. não lê. Então isso da roupinha, né? Essa humanização, ela é um tema mundial. E ela é real, porque a gente tá pegando todas as nossas emoções e tá colocando pro que o animal que tá com a gente como pet que resolva. Então, todos os nossos vazios e as nossas ausências são compensadas por eles. E é um lugar muito difícil de conversar, porque eu vou ter que conversar com a família sobre isso, de, gente, tá pesado esse fardo, porque eu falo muito isso, eles nos fazem muito felizes, mas eles não têm a missão de nos fazer felizes, né? Então essa missão para qualquer pessoa, ela seria pesada. Então eu coloco em você para que você me faça feliz. Isso não sou injusto e a gente faz isso com eles. E outra coisa, você falou uma coisa interessante, assim, eles nos fazem felizes, mas eles respeitam que nós somos os tutores deles. Agora a gente não respeita eles. A gente coexiste, né? Exatamente. Em harmonia. Na verdade, seria o ideal. Em harmonia. Então, essa questão da roupa pro gato, né? Ela é muito forte. Animais que são habituados até toleram e podem aceitar, quando desde muito pequenos já foram habituados a isso. Mas na maioria das vezes, a roupa é uma contenção de um animal ali que não gosta de toque, que não gosta de ser segurado. Então, a roupa é humana. Mas eu não posso cirúrgico. Então, eu normalmente não prescrevo. Normalmente eu não preciso disso. Então, se tá tudo bem naquela cirurgia, se aquele paciente não tá com dor naquela cirurgia, normalmente ele vai limpar lá mesmo, e o cirurgião já sabe que é um gato, então ele já se prepara para isso, então ele já faz tudo diferente quando é um gato. E ele vai limpar o suficiente para não tirar o ponto ali. Então ele só vai limpar e acabou, ele vai tirar o cheiro de clínica. Então essa é a rotina. Os cirurgiões vão querer me matar, todo mundo vai querer me matar, mas eu geralmente nem roupinha eu prescrevo. Mas você sabe que agora eu já não sei se foi o Galaxy que você falou, O Jack. ou se não foi o Dr. Jeff, do veterinário lá, que ele falou isso, que ele não coloca roupa cirúrgica em felino, porque ele falou que o toque no pelo, foi que ele põe, ele para, porque ele cai tum do lado. E realmente já teve coisa, a pessoa colocando aquela roupinha, ele fica assim. Eles ficam parece que eles não mexem. Eles não comem, Carla. Eles não usam o banheiro. Estranho. E aí eu mandei pra casa com um negócio que era pra não me dar um problema. E o tutor vai ficar falando, Ananda, não tá comendo, não tá urinando, não tá defecando, vai me trazer muito mais malefícios. Então, em casos específicos, eu sempre falo isso, tem que ser discutido com o veterinário. Cada veterinário é um. Então, mas dos meus pacientes, eu vou avaliar o temperamento de cada gato. O que tá acontecendo? Geralmente eu fico no pós-cirúrgico sabendo o que tá acontecendo. Então, há 8 anos, pouquíssimas vezes, na verdade eu não consigo nem lembrar alguma vez que eu realmente cheguei a prescrever e falar, não, ó, nesse pós vai ter roupa. Mas agora, tem alguns gatos que precisam, tipo o Sphinx. Às vezes o Sphinx, com esse frio desse jeito... mas o Sphinx ele já é mais... temperamento dele permite mais. A roupinha, né? E porque ele precisa, geralmente, tiquinho assim, ó, eles estão cabendo na palma da mão. A gente já tá colocando roupa. Então, a maioria, quando habituado desde muito cedo, eles topam. Só que assim, é nesse contexto. Né? Então, esse contexto específico, talvez esse animal se beneficie do uso da roupa. Tirando isso, é humanização.
Então é a gente querer colocar roupinha, o sapato no cachorro. Eu já vi muito isso. Então o sapato vai andar na praça da bicicleta e vai levar o cachorro de sapatinho. Ele precisa, ele é um animal. Ele quer sentir, ele tá farejando, ele tá passeando. E aí a gente bota um sapato que é totalmente humano, né? Então esse é um problema gravíssimo que não vai interligar com a pressão, mas vai interligar com a saúde. Mas aí o que você falou, ele pode, resumindo tudo que a gente falou, todas essas partes emocionais, elas podem, dependendo, elas podem ir andando, virar uma doença mesmo, e daí provocar não só uma doença, como aí a pressão e tudo que ela carrega, e adoecer, sem dúvida. E tudo que ela carrega. Pode. Então isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. E lembrando também, gente, não é porque a doutora Nanda de felino que cachorro também não tem não, viu? Cachorro também tem pressão alta, também tem que ser averiguado. Da mesma maneira que a gente faz o check-up do gato, a gente tem que fazer o check-up do cachorro com pressãozinha também. Porque não é porque... Não é, Ananda? Porque ela tá aqui, porque ela... mas... que não é minha praia, né? Mas então pra tomar cuidado também. Sem dúvida. Então, Ananda, pelo que você já me falou aqui, que você já me respondeu praticamente tudo que eu tinha aqui para te perguntar, a melhor coisa, então, seja para saber se um animal possa vir a ter a pressão alta, é a prevenção, então. A prevenção, medicina preventiva para tudo, Carlinha. Eu falo isso, gente, vacina faz parte, mas o brasileiro, ele tem a mania e o hábito, na verdade, de... Percebam isso, né? Talvez outros colegas até sintam isso. Geralmente, quando dá o tempo da vacina, já tá assim, ó, precisa vacinar, fulaninho precisa vacinar. E ele é cravado com isso, tanto que às vezes eu vou pegar uma carteirinha, aí o tutor fala, ai, mas não liga não, tá atrasada. Quase que num lugar de vergonha, do tipo, eu atrasei a vacina do meu gato. E esse lugar, nós estamos tentando desconstruir ele, porque precisa vacinar, é importante, Lógico. Mas a vacina é só um plus. Eu preciso saber como esse gato tá, envolve, como que tá a caixinha dele, como que tá o ambiente dele, como que estão as fontes de água dele. Como que tá a limpeza? Então, às vezes chegam tutores para passar comigo que não sabem exatamente como limpar a caixa. Ai, Ananda, mas isso parece ser tão óbvio. Não, quem falou? Né? Se ninguém nunca ensinou a gente acaba fazendo como a gente acha que deve. Então, como que tá tudo isso? Como que tá a função renal, hepática? Passou no cardiologista? Então, tá tudo certinho com esse coração? Às vezes chega para mim com 10 anos, nunca viu o veterinário. Exato. Mas então, o que a gente está falando, o que a gente está trazendo aqui é exatamente isso, que a pessoa acha que ou vacina, ou se não você já for veterinário, ele pega, olha aqui. Tá bom, pode ir embora. Exame clínico é uma coisa. Exato. E hoje em dia tem tanta especialização, né? Por exemplo, a gente conversou com o doutor Alessander aqui da Nucleon. A Nucleon, você vai lá, ele tentou praticamente todo mundo que seja dali, você já vai num, vai no outro. Quer dizer, até isso facilitou para a pessoa, né? Para a pessoa, por exemplo, a pessoa vem de fora, vem com um cachorrinho. Ela tá num lugar como esse, ela já tem dermatologista, ela tem cardiologista, ela tem o nefrologista, ela tem tudo que ela já pode procurar por ali. Então, não tem como falar assim, eu não fiz. Não, hoje a gente tem tudo isso. Então, Exato. Tem que passar do exame clínico, tem que ir com o exame laboratorial, tem que fazer um exame de sangue, para dar uma geral, né? Exato. Fazer ultrassom. Então, é isso aí. Não é só... É como você falou, a vacina, ela é um complemento, não é? É um complemento. Tem que ter, tem. Mas é um complemento, não é só aquilo lá. As especializações, elas vêm dessa forma como para nós na medicina humana, né? Sempre esse movimento. Então, acontece algo na medicina humana, geralmente a veterinária vem um pouquinho atrás ali e vai fazer isso. Então, é uma realidade, graças a Deus por isso, né? Eu acho que isso é muito bom. A gente só não pode se perder nesse lugar de tratar os sinais. Então, eu como clínica, eu vou para esse lugar também, do tipo, a gente não pode se ater a uma parte da história, né? Então, nós vamos ver o contexto todo e a partir disso vem o especializado, seja o ultrassonografista, o cardio, o onco, o odonto, todo mundo nessa cartela, mas que isso que você falou foi muito sagaz, Carla, porque é isso, a vacina, chega lá, faz a vacina, tchau, vai embora, e na verdade não avaliou clinicamente esse paciente, como que tá tudo isso? Então, a coleta de sangue é um braço, sim, o ultrassom, a imagem é outro braço também, mas e como que tá esse paciente fisicamente? Como foi feita essa avaliação? Né? A gente começa assim, olha, virou o ano,
Bom, tem que fazer meus exames. Aí você começa aí no cardio, aí vai pro cardio. Aí você vai no caso da gente, vai pro ginecologista, Aí vou pro oftalmo. Então, agora o animal vai começar isso também. Ele vai pro cardio, ele vai pro fulano, ele vai pro ciclano, e de acordo vai pro com a idade, dentista. Então, né? Exatamente. E quanto mais ficando mais velho, né? Daí tem que procurar mais estreito, entendeu? É a mesma coisa. Aí começa a procurar mais coisa. Exatamente isso. Mas hoje em dia a veterinária tá levando a isso, né? Você não fica, por exemplo, agora o Peter ele vai para endócrino, isso. Porque ele tem a endócrino, aí já vai fazer um negócio, ele vai pro cardio, porque ele vai ter pra ver se tá tudo certinho. Isso. Então, aí vem o Juninho, graças a Deus, esse aí tá bom. Mas a gente não sabe que agora ele vai fazer o check-up dele, que eu falei assim, que terminar o do Peter entra o check-up inteirinho do Juninho, que já fez as vacinações, já fez tudo, agora vai entrar o check-up dele. Então, assim, a gente esquece que eles também precisam. Não, e quem hoje se beneficia, né? Não estamos mais naquela época em que o veterinário era tudo, né? Ele era o clínico, ele era o cirurgião, ele era o dentista, ele era tudo. Hoje ele não tá mais assim, hoje já começou a mudar. Eu nem lembro se eu contei essa história da última vez que eu vim, mas é muito claro na minha cabeça, assim, porque sei lá, talvez uns 15 anos atrás, o veterinário do meu gato falou isso. Ele falou assim: você tá querendo fazer veterinária? Eu falei, quero. Aí ele falou, mas pra você ser um bom veterinário, você vai ter que atender cachorro, gato, porco, cavalo, boi, tem que fazer tudo, viu? E aí eu falei, tudo bem, né? Eu sempre gostei de bicho, então eu recebi aquela informação como, tudo bem, tranquilo. Tranquilo. Só que hoje, assim, eu saí da minha graduação e eu já fui direto com felinos. Então, eu nem cheguei a fazer um tempo, porque muitas vezes os vets trabalham um tempo com uma espécie e depois vão para felinos. Eu nem cheguei. Eu nem trabalhei com cachorro. Então, às vezes o tutor fala, mas você não pode falar nada do meu cachorro. Eu falei, você nem quer que eu fale do seu cachorro, porque eu não estudo pra isso, eu não leio nada sobre isso, eu não sei que pé que tá isso, né? Porque é realmente uma espécie que não faz parte da minha rotina. Então, eu tenho meu cachorro lá e quando eu preciso, eu mando ele pros veterinários que precisam. E ela tem a dermato dela, ela tem todos os especializados pra cuidar dela também. Né? E o que a gente um dia abordou aqui também foi isso, que falou assim que, no caso, o médico, o ser humano é o ser humano. Então, ele vai ser parecido. É lógico que o meu corpo, os órgãos que estão no seu e que estão no meu é o mesmo. Então o médico vai olhar e dentro ele vai estar o mesmo. Agora, o gato já é de uma maneira, o cachorro já é de outra maneira. Aí você vai pegar uma ave de outra maneira, você pega o réptil de outra maneira. E aí cada um tem o seu... É uma espécie diferente, uma espécie diferente. Por isso que cada um tem que ter uma especialidade diferente, né? Porque eles são diferentes. São diferentes. Exato. Né? Então, provavelmente, o que a gente viu aqui, que a pressão alta das doenças dos felinos. Dos felinos. Agora, eu quero ver se eu trago alguém para pode falar da pressão alta dos caninos. Porque também eles têm e ver quais que são aquelas que importante. Por isso que é importante também vocês saberem disso. Sim. Bom, Ananda, eu acho que você já falou tudo que a gente tinha que falar sobre pressão alta. Isso foi muito bom. Lembrando sempre, prevenção é tudo. O que é legal também hoje é que as próprias clínicas têm métodos preventivos, né? Tem clínicas que têm métodos já preventivos, que cuidam de uma determinada doença, mas tem uma em volta que dá um monte de... Hoje a pessoa não chega para você e fala assim, nossa, ter logo não é isso, não. Não, hoje você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Então, isso tá também adiantando demais e isso é muito bom. Inclusive até nos medicamentos, né? Que antes, para dar medicamento para animal era uma tristeza, hoje você tem um que põe na orelha, porque é ótimo. Então, isso aí é outra questão. É super fácil do clínico alinhar isso. Né, de acordo com as expectativas do tutor, o que aquele tutor consegue, então o que aquela família é individualizado para cada necessidade, né? Então, às vezes tem um idoso em casa que vai cuidar, como que vai ser isso? Tem equipe, hoje tem equipe, então eu tenho alguns clientes que acabam contratando a equipe para ir fazer a medicação. Mas eu não vou dar conta, então eu vou pagar alguém para fazer esse serviço. Tem como treinar, tem muitas opções, Carla. Então, assim, é realmente uma discussão do vet com o tutor para que esse gato viva bem, né? Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Bom, Ananda, então quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. E lembrar também, para você lembrar, que a Ananda vai dar esse curso, né, Ananda? Que legal. De formação de cat formação sitter. De cat sitter. Então, se você gostou do mundo felino,
Tá aí uma oportunidade para quem queira. É um mundo Quer falar mesmo. alguma coisa do curso? Fica à vontade ali na câmera. Ah, eu vou esperar vocês no dia 23 e no dia 24 de agosto, então. Se você quer trabalhar com gatos, se você quer entender mais do universo felino, vai ser um prazer. Estão grandes parceiros comigo, o Real Canan, Churu, Pet Games, a Inaba, vai estar uma galera lá, a Verte, e nós vamos ter um final de semana todinho pra falar do que a gente mais gosta de fazer, né, gente? Falar de gato. Porque se você me deixar aqui falando de gato, Carla, eu vou parar só amanhã. Isso eu sei. Eu também outra carteira, mas tudo A bem. gente fica trocando figurinha, né? Exato. Mas lembrando, viu, gente? Não é porque a gente falou aqui hoje sobre o gato que vocês não têm que fazer a mesma coisa com os seus amiguinhos cães, que também precisam, têm pressão Muito. alta. Que E estão a gente... sofrendo emocionalmente. Exatamente. Vamos A falar gente vai disso. trazer agora um especialista em cão, um veterinário, para saber também tudo sobre a pressão alta dos cães. Podem aguardar. Então, esse foi mais um Pod Pets. Espero vocês no próximo.